Vamos lá! Vamos falar a respeito de desconstrução. Vamos pegar o texto do livro de Marcos, que é onde nós temos nos orientado aí por esses dias. E eu quero ler apenas 2 versículos com vocês, tá bom? Toda terça-feira eu chego aqui muito empolgado. Eu passo o final de semana sem ver vocês e terça-feira eu chego aqui feliz da vida. Muito feliz. Vamos lá. Livro de Marcos. Nós vamos ler, abrindo o capítulo 2 de Marcos. E nós vamos ler apenas 2 versículos para a gente usar como introdução. Eu quero falar sobre desconstrução no dia de hoje, mas não é desconstrução do ponto de vista de destruir, tá? Não é essa a ideia. Desconstrução que eu quero falar hoje é do ponto de vista de desmontar. Olha só, vamos ler aqui Marcos capítulo 2. E esse capítulo inteiro aqui, Jesus está desconstruindo algumas ideias, tá? E eu quero ler o versículo 18, vai dizer assim, ó: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse-lhes: Podem porventura os filhos das boldas jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. E o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Jesus está fazendo uma desconstrução aqui nesse exato momento. De que maneira? Algumas pessoas se dirigem a ele e trazem a ele um comparativo, né? Comparam o movimento de Jesus com o movimento que acontecia em Jerusalém. E olha só Jesus como se comporta nesse momento. Jesus está falando dessa coisa do velho e do novo o tempo todo. Ele está falando das roupas, ele está falando dos odres, ele está falando do vinho, ele está falando do remendo. Jesus está dizendo, não adianta você pegar algo novo e tentar remendar algo que já está velho. E aí quando a gente fala desse velho, por exemplo, o aspecto de velho dentro da questão das roupas, já está cansado, o odre velho já está cansado. Então não adianta você pegar essas coisas velhas e querer inserir coisas novas, por quê? Não vai funcionar, você vai perder o novo e o velho também, não vai sobrar nada. Jesus, quando ele fala dessas coisas velhas, ele está falando da maneira, da metodologia, da forma com que os fariseus começaram a se mover dentro daquilo que Deus havia estabelecido a eles como regra. Então o que eles fizeram? É como se Deus houvesse dado um quebra-cabeça para eles e eles montassem esse quebra-cabeça de forma errada, que não resultasse numa imagem, e essa forma errada seria a forma correta para eles. Por quê? Porque essa forma errada produzia neles o quê? A comodidade, produzia neles o quê? O bem-estar. E aí eu quero entrar dentro desse aspecto aqui. Porque às vezes a gente quer determinadas mudanças na nossa vida, mas a gente não tem coragem de mudar o leito do rio. Sabe o que é mudar o leito do rio? É quando você tem um rio indo numa direção e ele vai desaguar numa direção, e esse rio está passando por determinados locais e ele banha esses determinados locais. De contrapartida, existem outros locais que estão secos, porque esse rio não passa por esses locais. E aí o que a gente faz? A gente faz um desvio no rio para que esse rio alcance os lugares secos. Mas fazer esse desvio dá trabalho. Dá muito trabalho. De maneira que às vezes existem áreas secas da nossa vida que precisam ser banhadas por esses rios, mas por causa às vezes da nossa mentalidade, quando nós atuamos nesse campo de desconstrução, nós trabalhamos a mentalidade.
A nossa mentalidade, ela tá tão enraizada em tanta coisa que a gente não consegue se libertar desses pensamentos antigos, desses conceitos antigos, dessas ideias antigas. Sabe? Quando eu vejo Jesus falando com esses homens, e você precisa entender que quando nós entramos no ambiente cultural, no ambiente social, nós entendemos que nós somos engrenagens, tá? Engrenagens o quê? Que mantemos uma cultura em movimento, que mantemos ideias familiares em movimentos, que mantemos desde lá do início, quando nós nascemos, nós somos inseridos dentro de um processo de socialização, os nossos pais nos colocaram dentro desse processo, não é? E aí nós chegamos ao mundo e nós somos imersos em determinados conceitos, momentos históricos, pensamentos, e você está sendo trabalhado, construído, tratado para quê? Para reproduzir a mentalidade dos seus pais, a mentalidade dos seus avós. Você foi construído para isso, porque o conceito de educação que você recebeu foi deles, e já explico onde eu quero chegar. Esses fariseus, eles estão vindo de uma linhagem que se perderam em algum momento. E o que eles estão fazendo? Eles não estão preocupados em voltar ao eixo, eles não estão preocupados em mudar o leito do rio. Eles estão preocupados em quê? Em dar continuidade àquilo que estava errado. E aí é como se Jesus se levantasse nesse exato momento do capítulo 2 inteiro, porque anterior a essa passagem, o que ele vai dizer? O que ele vai fazer? Ele, ao invés de curar o paralítico, ele vai dizer: perdoados estão seus pecados. E ele causa um choque terrível naquela gente. Jesus está dizendo com essas atitudes, sabe, no decorrer da sua vida: eu não faço parte da engrenagem que vai manter o sistema de vocês funcionando. Isso é muito sério. E às vezes o que ocorre? A gente tende a ser apenas mais uma engrenagem dentro da nossa família, que vamos reproduzir aquilo que os nossos pais fizeram conosco, vamos reproduzir aquilo que os nossos avós fizeram com os nossos pais. Às vezes a gente fala que os nossos pais foram tão ruins em alguns aspectos e daqui a pouco você está reproduzindo o que eles fizeram com você, com seus filhos. Percebe? E isso não é apenas no aspecto educacional, não. Isso é no aspecto profissional, e pior ainda, quando nós entramos no ambiente religioso, nós falamos do aspecto espiritual. Jesus está tratando com isso. Porque os fariseus, eles estão embotados, eles perderam a visão, eles perderam o sabor da vida. Eles estão o quê? Reproduzindo tudo aquilo que os pais deles fizeram de errado, eles estão dando continuidade. E Jesus agora vem com uma proposta nova. Mas essa proposta nova de Jesus é uma ação de oposição. Você tem que se opor. E isso requer força. Isso requer o quê? Força. Isso requer posicionamento. Por quê? A sua mente, a minha mente, às vezes, ela está cheia de pensamentos que foram, sabe, plantados lá na nossa infância. E a gente vive isso de forma tão natural que às vezes mudar alguma coisa parece errado. Você sabe uma coisa que eu falo para Deus sempre? Senhor, eu quero saber se eu estou no modelo certo. Eu quero saber se eu estou no caminho certo. E como a gente faz isso? É uma vida de oração, é uma vida de meditação na palavra e, acima de tudo, uma vida de humildade. Sabe por quê? Vão existir momentos que Deus vai colocar pessoas no seu caminho que você vai olhar para essa pessoa e falar: mas quem é essa pessoa para me falar o que eu tenho que fazer? A gente vive um tempo a qual as pessoas pararam, sabe, de produzir, entendo o que eu vou dizer, de produzir coisas novas. A gente está apenas reproduzindo aquilo que nós recebemos dos nossos pais, recebemos dos nossos líderes espirituais. Olha o desafio de João Batista, por exemplo. O João Batista é filho de um sacerdote.
E segundo a tradição, o João Batista, ele tinha que ir para o templo, ele tinha que vestir uma veste sacerdotal, ele tinha que colocar um peitoral de juízo, ele tinha que usar uma estola sacerdotal. O João Batista tinha que entrar lá no cronograma dos sacerdotes para fazer sacrifício, para entrar no Santo dos Santos, para fazer o trabalho do templo. E olha o desafio só desse rapaz. Preste atenção, a proposta de Deus para ele: olha, você não vai para o templo, você não vai vestir veste sacerdotal, você não vai comer da comida dos sacerdotes. Olha que desafiador. Imagina o pai do João Batista vendo ele ir para o deserto com peles de camelo como vestimenta, comendo mel silvestre e gafanhoto. Falou, deve ter pensado, esse menino ficou doido. Por quê? Isso não é o que nós herdamos dos nossos pais. E olha como é a loucura do evangelho. Olha como é a loucura da pregação. Olha como é a loucura que às vezes Deus coloca diante de nós. Perdão. Eu acho que a gente tem que se aproximar muito de Deus dentro desses aspectos da oração, da palavra e da humildade. Reconhecer que Deus está falando, reconhecer que Deus quer produzir coisas novas ainda em nossa vida. O João Batista não quis saber, talvez em algum momento, que as pessoas estavam dizendo, mas você vai abandonar o seu legado, você vai abandonar o teu chamado, você vai para o deserto, você vai sair do templo. João Batista não quis saber, sabe por quê? Existia uma palavra que ardia dentro do coração dele. E quer saber de uma coisa? Nós estamos num tempo que nós precisamos desconstruir essa imagem desse evangelho, sabe, mecanizado, dessa cristandade da selfie, da rede social. A gente tem que desconstruir esse negócio e pegar as peças, os dons que Deus nos deu e montar da maneira correta, porque a gente pegou a oração, a gente pegou a palavra e a gente construiu algo partindo das nossas próprias ideias. Eu acho que você entende o que eu estou dizendo. É quando você pega materiais para construir uma casa e constrói de qualquer maneira. Você usa telhado para fazer piso, você usa piso para fazer parede. E é o que a gente está fazendo com a nossa espiritualidade. A gente está fazendo igual os fariseus. Quer saber? A gente precisa desconstruir tudo isso. A gente precisa orar a Deus para que o nosso coração queime pelo sagrado. A gente precisa buscar a Deus para que a presença dele venha de uma maneira tão sobrenatural sobre a nossa vida, que as pessoas que estejam à nossa volta fiquem contagiadas pelo fervor que está em nossa vida, não apenas dentro do templo, mas quando nós sairmos pelos lugares que Deus tem levado e quer levar a gente precisa sair dessa espiritualidade montada, dessas lágrimas que aparecem apenas na rede social, mas não tem arrependimento, não tem conversão. De fato, nós precisamos mudar essa nossa espiritualidade que não tem poder de tocar o nosso bairro, não tem poder de tocar a nossa nação, não tem poder de tocar os políticos. Eu estava lendo esses dias sobre John Wesley e seu irmão, e no tempo deles, eles trouxeram um avivamento tão poderoso, mas tão poderoso, que os líderes governantes daquela época foram contagiados pelo avivamento que aqueles homens carregavam. E hoje a gente fala de avivamento e o que a gente vê são pessoas pulando, dizendo que estão pulando no poder. Aí fala-se de avivamento, a gente vê pessoas chorando, dizendo que estão chorando no espírito, mas esse avivamento que não sai para fora das igrejas não é avivamento. Avivamento que não gera, não produz arrependimento, que não faz com que nós, não no sentido literal, venhamos rasgar as nossas vestes na presença do Senhor, jogar cinza na nossa cabeça como antigamente. E é disso que Jesus está falando no texto, a respeito de jejum. O que é jejum?
Jejum, Jesus está ligando o jejum à presença dele, está dizendo, se eu estou com eles, eles não precisam jejuar, mas haverá um tempo que eu não estarei mais com ele, então eles precisarão jejuar. Você entende que o quê? O jejum atrai a presença de Cristo de forma sobrenatural para a nossa vida e faz com que nós venhamos estar quebrantados e parecido com ele, porque jejum é o alto sacrifício e a gente precisa desconstruir essa espiritualidade medíocre, espiritualidade barata, espiritualidade de minutos. A gente passa uma semana inteira cuidando dos nossos afazeres, fazendo as coisas do trabalho, fazendo as coisas do lar, e Jesus fica sempre com as sobras, Deus sempre fica com o resto, Deus sempre fica com o fundo do tacho. E aí as nossas orações, ao invés de serem orações de arrependimento, orações de quebrantamento, orações para receber a revelação do céu, nós estamos gastando a nossa oração com os nossos desejos pessoais, é casa, é família. Nós precisamos desconstruir isso. Por quê, pastor? O Senhor Jesus nos ensina, olha, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu entendo que a nossa espiritualidade tem que estar voltada para o reino dos céus. E quando a gente não desconstrói tudo isso que a gente falou aqui, a gente não consegue construir algo novo. Quando nós falamos da área da psicologia, às vezes você quer viver a vida diferente que os seus pais viveram, mas você não abandona os pensamentos que os seus pais têm e construíram em você. Às vezes você quer mudar a rota da tua vida, mas você não quer mudar os pensamentos que você tem sobre a vida, sobre as pessoas. De fato, os nossos anciãos tiveram um grande valor fundamental na nossa vida. Mas nós também precisamos entender que a graça de Deus, ou melhor, a glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo, ela é progressiva. A gente cresce de glória em glória, de glória em glória. E aí a gente precisa entender que existem mentalidades que precisam ser mudadas. Se você quer viver o novo, você precisa ter coragem de fazer como Jesus. Num tempo em que todos os discípulos jejuavam, Jesus, guiado pelo Espírito, disse assim, vocês não precisam jejuar, porque eu tenho aqui algo novo para vocês. Eu tenho um vinho novo para vocês. E Jesus não estava preocupado com os questionamentos, porque ele estava andando dentro da vontade de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de romper com certos comportamentos ou, quem sabe, pensamentos que você sabe que não vai te levar a lugar nenhum. Não tenha medo de romper com certas culturas familiares, com certos dogmas religiosos. Não tenha medo de romper com isso. Vamos desconstruir esse altar de Baal que as pessoas estão construindo e vamos refazer o altar do Senhor dentro da tua casa, no meio da tua família, no teu trabalho. Sabe por quê? Deus tem uma vida nova para você. E sabe onde essa vida nova começa? É aqui dentro. E quando eu falo aqui dentro, na verdade, eu estou apontando para cá. É a sua mentalidade. A vida nova. Sabe quando você sabe que você vai começar a viver uma vida nova? Quando a sua mentalidade mudar. Eu estou trabalhando para me tornar um professor universitário. Minha esposa essa semana perguntou para mim assim, por que você demorou tanto tempo para pensar nisso? Aí eu fiquei meditando nessa palavra. Você percebe que quando a mentalidade muda, o comportamento muda e automaticamente os resultados também mudam. Ela perguntou, você teve toda a vida para fazer isso, mas sabe qual era o problema? A mentalidade. A mentalidade, ela é os seus pensamentos, é o ser mais perigoso, é a armadilha mais perigosa que existe na tua vida. Para você viver coisas novas em Deus, você precisa abandonar determinados princípios
que não são cristãos na sua vida. Você tem que ter coragem de fazer isso. É coragem, literalmente. Sabe? Você tem que ter coragem de abandonar, de romper com pensamentos antigos. E aí a gente tem que sair, às vezes... Por que isso é perigoso, às vezes? Por que você tem que ter coragem? Porque às vezes você fere, né? Fere supostamente alguns conceitos familiares, alguns conceitos religiosos. Mas não tenha medo disso. Deus te deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai produzir em você entendimento, sabedoria e direcionamento. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo. Nos ajude, ó Deus, a entender como está esse quebra-cabeças da nossa vida. Porque às vezes nós temos as peças certas, Senhor, mas estamos montando a vida de maneira errada. Às vezes está tudo certo, os filhos estão certos, o cônjuge é o certo, o trabalho é o certo, mas a gente não está conseguindo montar isso da forma correta para dar uma forma, ó Deus, uma forma em Ti. Em nome de Jesus, abençoa nesse momento todas as pessoas que compartilham desse devocional comigo. Que a Tua graça esteja sobre cada um, independente do lugar que eles estão nesse momento, independente, ó Pai, onde eles estiverem nesse momento, independente da plataforma, independente se estão ouvindo ou se estão vendo, Senhor. Que haja vida, que haja discernimento em nós, que haja direcionamento, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Amém. Amém? Essa palavra falou com você? Deixa Deus te usar aí, ó. Compartilha ela aí com todo mundo aí que você acha que precisa ouvir essa palavra. E ó, amanhã eu tô por aqui, novamente. E na quinta-feira o pastor Daniel. Agora seremos terça e quarta sou eu, e na quinta o pastor Daniel vai estar aqui com vocês. Tá bom? Beijo no coração. Se não se inscreveu no canal do YouTube, vai lá. Nós já estamos chegando a quase 2.000 inscritos. Dá uma força lá. Estamos também no Spotify. Vai lá, dá uma força pra gente. Domingo nós temos reunião aqui em Guarulhos e você é nosso convidado. Deus abençoe. Grande beijo no coração. E ó, espero você amanhã. Não me deixa aqui não, tá bom?